Quando Holanda passa por essa jovem, ele pergunta como ela está e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece e ele tenta se apresentar perguntando seu nome. Ela responde que está sem tempo, pois vai encontrar alguém. Ele diz que não ouviu e novamente ela repete que está indo encontrar alguém. Ele explica que se aproximou porque gostou do que viu e quis saber o nome dela. Ele sugere que talvez possam se conhecer, mas ela afirma estar ocupada no momento e agradece. Ele compreende e deseja um bom dia para ela. Ele comenta que se é isso que ela quer, tudo bem. Quando a moça vê Holanda se aproximar de seu carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela então pergunta o nome dele, mas ele não ouve e pede para ela repetir. Ele diz que seu nome é Landa. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que está prestes a entrar no veículo. Ela elogia o carro e agradece. Ela menciona que gostou de tudo no carro, inclusive da cor, e mais uma vez ele agradece. Ela quer saber a cor do interior do carro e ele responde que é azul. Ela pergunta se pode ver e ele a convida a se aproximar, mas diz que não. Ele menciona que ela está indo encontrar alguém e deseja um ótimo dia para ela. Ela questiona se ele não vai deixá-la entrar e ele pergunta para quê. Ela lembra que ele queria falar com ela, mas ele diz que ela não estava interessada. Ela responde que estava ocupada e ele sugere que ela pode ir se estiver ocupada. Ela insiste em entrar e ele pergunta para quê. Ela admite que não sabe, mas talvez ele possa mostrar como funciona o carro. Ele quer saber o que ela quer dizer com isso e ela pede um passeio. Ele nega. Ele menciona que ela claramente não estava interessada antes e quer saber por que ela mudou de ideia. Ela diz que se é isso que ele quer, tudo bem. Ele questiona novamente. Quando ela retorna, ele pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de dar uma volta. Ele diz que também gostaria de fazer muitas coisas, mas nem sempre é possível. Ele sugere que ela deveria ter mostrado interesse desde o início, pois ele não costuma dar segundas chances. Ela propõe entrar e conhecê-lo melhor, mas ele diz que podem se conhecer ali mesmo, sem precisar entrar. Ele pergunta o nome dela e ela revela que é Cristina. Ela lembra que ele se chama Landa, um nome legal, e ele agradece. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela menciona ser de Baltimore e que são quase vizinhos. Ele conta que se mudou de Houston recentemente e ela acha interessante. Ela sugere que um dia poderiam sair juntos. Ele lembra que tentou antes, mas ela não estava interessada. Ela diz que era porque não o conhecia, mas ele argumenta que ainda não se conhecem. Ela insiste que quer conhecê-lo e ele diz que gostaria de ter visto esse entusiasmo no começo. Ela explica que estava ocupada e não pode falar com todos na rua. Ele pergunta se ela acha que ele fez algo errado ao se aproximar e ela não sabe responder. Ele diz que é exatamente disso que está falando. Ela pede para entrar e conversar, mas ele insiste que não é necessário para conversarem. Ela quer saber para onde ele vai. Ele afirma que está falando, mas ela não está ouvindo e que ele nunca disse que ela poderia entrar. Ela comenta que ele é o tipo dela e quer conhecê-lo, mas ele pergunta se agora é o tipo dela. Ele acha isso interessante e quer saber qual é o tipo dela. Ela diz que gosta de alguém bem sucedido e ele a convida para dar uma volta. Ela menciona ir ao shopping e ele diz que não é o tipo que gasta dinheiro com garotas. Ele esclarece que se ela quiser conhecê-lo tudo bem, mas ele não vai levá-la ao shopping nem gastar seu dinheiro. Ele explica que é porque ela não é sua namorada e se quiser entrar tudo bem, mas ele quer deixar isso claro. Ela fica confusa e ele permite que ela entre. Quando ela entra, ele pergunta por que ela voltou e ela diz que porque ele é fofo. Ele quer saber se no começo ela não o achou atraente e ela admite que não o olhou direito e que o ignorou. Ele diz que esse foi o problema e ela pede desculpas, dizendo que podem seguir em frente. Depois de conversarem um pouco, ele pega o número dela. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que vai para casa de uma amiga. Ele sugere que talvez mais tarde possam jantar juntos e ela concorda. Ele promete enviar uma mensagem e ela aceita, dizendo que até mais. Ele diz que foi um prazer conhecê-la e ela responde que foi um prazer para ela também. Ele diz que mais tarde o beijo será na boca e ela concorda. O vídeo começa com Holanda comentando que a jovem é muito bonita e que ele quer ver qual será a reação dela. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que não está interessada. Ele diz que não conseguiu ouvir e ela repete que não está interessada, pedindo desculpas em seguida. Ele responde que está tudo bem e deseja um bom dia.
Ela então decide revelar seu nome, mas quer saber o nome dele primeiro, e ele se apresenta como Landa. Ela se apresenta como Karina e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele responde que o prazer é dele, mas não parece muito interessado. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que não precisa ficar ali, já que ela deixou claro que não estava interessada. Karina explica que estava com pressa e que estava escuro. Ele rebate que o sol está brilhando e pergunta como poderia estar escuro. Ela admite que não prestou atenção, e ele diz que agora é ele que não vai prestar atenção nela. Ela aceita e pede desculpas, sugerindo que poderiam sair juntos. Ele questiona o motivo e ela responde que ele tentou falar com ela antes e pergunta se ele não quer mais. Ele diz que talvez tenha mudado de ideia. Ela sugere que poderiam sair para beber e se conhecer melhor. Ele lembra que tentou conhecê-la antes, mas ela não estava interessada. Ela insiste que agora quer conhecê-lo, mas ele diz que as coisas não acontecem no tempo dela. Ele menciona que está confuso e que as coisas não vão acontecer como ela quer. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele pergunta para quê, afirmando que não quer perder seu tempo. Ela diz que eles podem se conhecer melhor, mas ele insiste que podem fazer isso ali mesmo. Ela pergunta se ele quer conversar com ela e ele diz que já estão conversando, pedindo para que ela fale mais sobre si. Ela revela que mora ali perto e trabalha em um bar, oferecendo mostrar o lugar para ele. Ele pergunta o que aconteceu com a atitude negativa dela e por que ela está diferente agora. Ela explica que muitos homens se aproximam dela o tempo todo e que por isso não prestou atenção nele inicialmente. Ele questiona por que ela não quis conhecê-lo desde o começo e ela responde que resolveu pensar melhor e achou que ele seria interessante. Ela pede desculpas e ele diz que ações valem mais que palavras e um pedido de desculpa não muda o que aconteceu. Ela insiste que sente muito e ele diz que ela precisará fazer mais do que isso. Ela promete mostrar a ele que merece uma segunda chance e propõe sair para que possam se conhecer melhor. Ele decide deixá-la entrar no carro, afirmando que só quer ver o que ela vai fazer. Ela diz que estava saindo do trabalho e estava indo pagar uma conta antes de ir para casa. Ele diz que está voltando de um compromisso e pergunta se ela usa lentes de contato. Ela responde que não, que seus olhos são dela mesma. Ele elogia os olhos dela e ela agradece. Ele diz que está confuso porque no começo ela não estava interessada e agora parece completamente diferente. Ela explica que muitos homens se aproximam dela e por isso ela geralmente diz que não, mas que gostou dele. Após conversarem mais um pouco, ela pergunta se ele quer levá-la ao shopping para comprar uma jaqueta. Ele pergunta por que faria isso e diz que não é o namorado dela. Ela diz que pensou que ele tivesse gostado dela. Ele responde que não vai levá-la a lugar nenhum e que provavelmente não está interessado porque ela é interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele diz que agora ela quer que ele a leve para fazer compras. Ela acha que não há nada de errado nisso e que eles podem se conhecer melhor assim, mas ele recusa e diz que ela pode ir embora. Ela sugere que podem sair para jantar, mas ele recusa novamente e diz que ela pode sair. Ela pergunta se ele realmente não quer jantar com ela e ele diz que não. Ela pergunta se ele tem certeza e ele confirma, pedindo que ela saia. Ela concorda e diz que se ele não quer, ela vai embora, desejando um ótimo dia. Ele responde que foi um prazer conhecê-la e ela diz o mesmo. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B.
Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas, que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naye. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Nai, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Nai fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios.
Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O youtuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com o Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite.
Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair.